Sejam muito bem-vindos. Brasil, a pátria do Cruzeiro, a pátria que Cristo escolheu para trazer a fraternidade e acolher em suas terras um povo que abririam seus braços e refrigerariam suas almas. Pois das falanges da cidade de Aruanda, uma bandeira se estendeu por todos os rincões dessa nação. Umbanda, através de seus mentores que atuam em nossos 7 sentidos da vida, ajudam a cada um de nós nos lembrarmos que Olorum, Deus, cuida de cada um de seus filhos queridos e amados, sem deixar nunca nenhum para trás. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Do Chico. Fiquei muito emocionado quando escrevi isso. Quem não leu esse livro, por favor, é um livro para vocês lerem. E tem tudo a ver com a implantação do que hoje nós temos como Brasil. Antes do descobrimento, Jesus veio para cá, escolheu essa pátria para ser a pátria do Evangelho. Mas não só o Evangelho espírita, o Evangelho umbandista também. Porque quando eu fui escrever esse texto, eu senti que junto a Jesus já estavam as hostes de Aruanda, os anjos, claro, não pode se deixar de falar deles, mas o nosso pedacinho de terra aqui, ele é abençoado, tá? Bom, como vocês sabem, todas as vezes eu faço isso. Hoje eu trouxe, nossa, está escrito oração de São Francisco, mas não é. Essa é o hino da Umbanda. Para quem não conhece, esse é o hino da Umbanda. Elevem o pensamento de vocês a Deus, façam uma oração, cantem um ponto, falem um mantra, façam o que vocês acharem para se conectar. Quando vocês terminarem de se conectar, vocês me avisam e aí eu volto a gravar, tá bom? Vou voltar a gravar. Então vamos lá, pessoal. Não tem ninguém, eu vou ter que falar porque vai para a internet. Estudo espiritualidade, meu nome é Ramon, estudo espiritualidade desde os 13 anos, sempre quis entender os mecanismos da espiritualidade. Meus estudos buscaram as grandes filosofias, taoísmo, budismo, islamismo, cristianismo, espiritismo e umbanda. Trabalho com apometria, mediunidade e bioenergia há mais de 35 anos. Sou sacerdote da Umbanda Sagrado, mago da magia divina e, como vocês, um eterno aprendiz espiritual. Hoje nós vamos falar, vai ser um pouco extenso, tá? Para quem é do grupo de estudo, eu vou dividir a palestra, então vai ficar mais fácil, né? Vou dividir a palestra para que vocês não tenham tudo de uma vez só. Vai demorar um pouquinho para subir, acho que eu vou fazer isso amanhã. Vou falar sobre a Umbanda Sagrada, Umbanda, depois Umbanda Sagrada, magia divina. E eu gostaria que vocês ficassem pensando nessa frase. E no final a gente discute. A Umbanda, ela está relacionada com essa frase, tá? Dentro da lei maior, da justiça divina e do merecimento de todos os envolvidos. Eu gostaria que vocês ficassem pensando nessa frase, tá bom? Umbanda Sagrada, ó, religião, ciência, magia e mistérios. Bom, pessoal, para quem não conhece, tá? A Umbanda é uma religião brasileira. Muitas pessoas confundem Candomblé com Umbanda, mas a Umbanda nasceu no Brasil. Mais especificamente com Zélio Fernandinho de Moraes. Ele era um rapaz, um garoto, que ia prestar
em ingressar na Marinha, começou a ter uns ataques. Eu não acredito. Então vamos lá. Ele começou a ter uns ataques, tá? Nesses ataques ele ficava com uma postura de velho, dizia coisas incompreensíveis, outros momentos se comportava como felino. Após ter ser examinado, o médico mandou ele ser exorcizado. A família tinha uma amiga que conhecia a Federação Espírita do Rio, da Espírita de Niterói, e levou o garoto lá. Ele incorporou um espírito durante a sessão, foi até o jardim, pegou uma flor, colocou no centro da mesa, contrariando todas as regras da sessão espírita, que não podia abandonar a mesa. E o Zélio incorporou vários espíritos. Num determinado momento, tinha um médium vidente, ele falava assim, não, mas você fala como um preto velho, você fala como um caboclo, mas eu estou vendo em você vestes clericais, resquício de vestes clericais. E aí ele falou sim, eu numa vida passada, especificamente em Portugal, eu me chamava Malagria, eu era um sacerdote da Igreja Católica, eu previa o grande terremoto que aconteceu em Portugal, e por causa da previsão dele, a família real portuguesa foi salva. E além dela ser salva, ele morreu na fogueira. Né? O pessoal fazia isso. Bom, num determinado momento, o dirigente perguntou, e quem é você? E aí ele falou, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Né? E ele virou dentro da reunião espírita e falou, amanhã nós vamos iniciar uma nova religião. E aí, no outro dia, foram para a casa do Zélio, os médiuns do centro espírita, e naquele dia, os médiuns do centro espírita começaram a incorporar caboclos, pretos velhos e assim por diante. Então é assim, pessoal, a Umbanda, ela realmente traz algumas características, eu diria filosóficas, tá? Arquetípicas, se vocês quiserem dizer, do candomblé. Mas, pessoal, não tem nada a ver com candomblé, tá? Nós vamos continuar falando, tá? Eu vou continuar conversando com vocês sobre isso, mas a religião da Umbanda é brasileira, nasceu aqui no Brasil, tá? Bom, aí o que acontece? Eu sou meio velhinho, né? Então, eu aqui coloquei os Kardec's da Umbanda. Antes da gente falar de Rubens Saraceni, de Robson Pinheiro, que vocês conhecem, já tiveram muitos escritores da Umbanda, né? Até hoje tem. O W.W. Mata e Silva. Esses livros são livros extremamente antigos, né? Todos esses livros foram dando uma... Porque antigamente a Umbanda era passada do dirigente para os médiuns. E aí começou a se escrever,
por isso que eu chamo de Kardecs, né? E começou a se trazer os conceitos da Umbanda. E aí a gente chega no Rubens Saraceni, né? O pessoal do grupo de estudo já conhece esse livro aqui, né? Ele trouxe do espiritual alguns conceitos que já há alguns anos os escritores discutiam e ele sintetizou, tá? É um livro muito bom para vocês terem, esse Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada. Ele, como vocês vão ver na palestra que eu estou dando aqui para vocês, é assim, pessoal. Eu sou um livre pensador, né? Com 13 anos eu estudei a codificação inteira. E na codificação responde-se muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Só que, como o próprio Kardec falava, não responde tudo. Eu sei, Jorge. E dentro da Umbanda Sagrada eu encontrei muitas respostas. Vocês hoje vão ouvir falar um pouco sobre isso. É muito pouco. Talvez eu faça um, se vocês quiserem, especificamente falando dos 7 sentidos da vida, tá? Que tem toda a ligação com a Umbanda Sagrada, magia de vida. Claro, Leila, pode convidar sim. Pode convidar. Bom, só para não deixar as coisas deturparem, tá? A Umbanda é uma religião eminentemente espiritualizadora. Uma crença em Deus, na existência do mundo espiritual. O Deus é chamado de Olorum, tá? E Jesus, seu maior e mais grande mistério, e ele é secretizado como Oxalá, tá? Ogum, Xangô, Oxóssi são, nós já vamos entrar nisso, mas são chamados de orixás, mas eu pessoalmente gosto de chamar eles de co-criadores. Da mesma forma que você tem na religião católica, você tem os anjos e os arcanjos. Os arcanjos são um anjo num nível acima, mais próximo de Deus, né? Os orixás seriam arcanjos, nesse sentido, de estar próximos a Deus, tá? E é uma religião muito ligada à natureza, tá? A Umbanda é sagrada porque é uma religião onde os mistérios de Deus têm uma afeição humanitária. Estão voltados para a nossa evolução e nosso amparo espiritual, assim como de todas as pessoas que frequentam seus templos, também denominados de tendas. Cremos em um Criador Supremo, cremos na existência da hierarquia divina, cremos na manifestação dos sagrados orixás através da incorporação de suas vibrações mentais. Cremos na existência do mundo espiritual, cremos na interação desse mundo superior com o nosso mundo material. Enfim, a fé na Umbanda é mais do que uma questão de crença, é um estado de espírito. Muito mais que o ato de crer em Deus, é o ato de realizar-se nele, enquanto seres espirituais gerados por ele, o Senhor Olorum, o nosso divino Criador. É lindo, né? Isso é a Umbanda, tá? Pessoal, eu trouxe uma série de gráficos para vocês terem uma noção das coisas. Vocês já devem ter ouvido falar dos mentores, das entidades, e o que representa esse gráfico, tá? São as 7 linhas da Umbanda, tá? Você tem Deus no centro, as 7 linhas em volta. Em cada
em cada uma das 7 linhas você tem mais 7 legiões. E cada uma dessas 7 legiões tem mais 7. E esses são todos os mentores que atuam na Umbanda, tá? Então vocês percebem que tem seres especializados em determinadas frequências. Como assim, Ramon, frequências? Nós já vamos chegar lá. Nesse momento, a ideia era dar para vocês o que é Umbanda, tá? Já vou falando de antemão. Na Umbanda não se cobra. Se alguém cobrar alguma coisa para vocês e dizer que é Umbanda, não é Umbanda. A Umbanda não faz sacrifício ritual. Podemos pensar nisso, porque o gráfico não é meu. A Umbanda não tem sacrifício ritual. A Umbanda não cobra, tá? As casas que realmente trabalham com Umbanda, vocês vão perceber que elas são extremamente fraternas e querem o bem do próximo. A Umbanda não faz o mal. Como assim, Ramon? E aquele pessoal que fica nos postes? Aquilo não é Umbanda. Aquilo pode ser qualquer outra coisa e não é Umbanda, tá? Outra coisa antes da gente ir para frente, né? Vocês já devem ter ouvido o termo macumba, né? Os macumbeiros e assim por diante. Primeiro que as pessoas que falam isso não sabem nem o que elas estão falando, tá? Na realidade, macumba era uma árvore que existia aqui no Brasil. E o pessoal de Umbanda pegava a madeira dessa árvore e fazia tabaques. Por isso chamavam macumbeiros. Começou com a questão religiosa, os padres dizendo isso. Então ficou com uma questão negativa relacionada. Ramon, e aquelas entregas que a gente vê? Então, primeiro a gente tem que entender o que é para saber de onde vem, tá? Feiticeiros sempre existiram em vários lugares. Então, às vezes não tem nada a ver com a Umbanda. Tá? Então, deixando bem claro com vocês, Umbanda não cobra, a Umbanda não faz sacrifício ritual e a Umbanda não faz o mal. Se vocês verem qualquer uma dessas três coisas, não é Umbanda. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou passar essa parte, depois eu corto, mas eu vou passar essa parte porque vocês já sabem disso. Só um detalhe para o grupo, tá? Porque todo mundo que está aqui é do grupo de estudo, tá? Tem algumas pessoas aqui que são do curso. Só um detalhe para o pessoal do grupo. Eu peço desculpas para vocês. Eu estou desenvolvendo todas as coisas, elas já estão bem adiantadas, tá? Eu acho que no final da semana que vem eu já vou ter o site para vocês poderem entrar, tá bom? E tanto o grupo, né, vai ter uma área do site para a gente estudar. E o pessoal do curso avançado, por exemplo, a Cristina está fazendo o curso avançado. A Leila, a Roseli. Se eu não ver, eu acho que a Alessandra que está aqui atrás, é que eu consigo ver poucas pessoas, tá? Eu consigo ver poucas pessoas aqui atrás. O que vai acontecer? Só para vocês, nós estamos aqui, somos nós, então não tem problema. Fiquem tranquilos, tá? Semana que vem eu vou mandar o segundo texto. Eu realmente gostaria que vocês lessem o Ícaro Redimido. Eu vou mandar para vocês segunda-feira o texto do Ícaro Redimido. E
E todos os textos que eu estou escrevendo estão no blog, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas os links que eu estou passando para vocês são do blog. Então, se atenham no blog um pouco para ver tudo que tem lá no blog. Tá bom? Pessoal do grupo de estudo e o pessoal do curso avançado, tá? Nós vamos falar de ovoide. A palestra é daqui 2 semanas, tá? E a gente precisa estudar, porque é um negócio muito complexo. Tá bom? Não vou falar sobre o grupo de estudo, todo mundo aqui está participando, nós estamos estudando, isso é uma aula que nós estamos tendo hoje, então é assim que funciona. Tem algumas pessoas que estão gostando de fazer o curso básico, né? Depois eu vou cortar isso. Bom, pessoal, então a primeira parte da palestra foi sobre o que é a Umbanda, tá? Agora eu vou entrar com vocês no conceito do que é a teologia da Umbanda. Então, vamos lá. Tel é Deus. Logia é o estudo. Tá? Eu acho que é isso, né, Leila? A teologia da Umbanda é um estudo relacionado com Deus, ou as coisas de Deus. É internet, Suzana. Eu estou gravando aqui, qualquer coisa depois vocês assistem de novo, tá? Então, eu vou discutir com vocês o que é a teologia dentro do conceito da Umbanda, tá? Então vamos lá. Na Umbanda Sagrada se fala sobre o trono das 7 encruzilhadas, que é a divindade que Deus gera. E dentro dessa divindade ele tem 7 fatores, tá? Esses 7 fatores são os fatores que foram utilizados para o trono planetário, formando a coroa do planeta, tá? O trono planetário ele é gerado a partir de Deus e os seus 7 fatores. E quem os absorverá são os tronos fatorais. Então, vamos lá. A primeira hierarquia que se tem, tá? Chamam-se tronos fatorais. E neles nós temos o trono cristalino, o trono mineral, o trono vegetal, o ígneo, o eólico, o telúrico e o aquático. Tá? Nós temos cada uma, isso são fatores de Deus. Tá? Aí você vê aqui, tá, o trono das 7 encruzilhadas e os 7 fatores vindos diretamente de Deus. Tá bom? Beleza. Dos tronos fatorais, que são características de Deus, você trabalha com 7 qualidades de Deus. O que a gente chama de 7 sentidos da vida. Ou as 7 linhas da Umbanda, tá? Então, cada trono fatoral tem um tono essencial. Então, o fator, ele é uma energia que vem direto de Deus. É uma energia muito forte. Ela expande no universo. Quando ela vai se aproximando da gente aqui na Terra, ela se transforma em essencial, tá? Então, cada um daqueles tronos fatorais se transforma numa energia mais próxima da gente, que a gente consegue acessar. Que tronos são esses essenciais? Aí nós começamos a discutir os 7 sentidos da vida. O trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da justiça, o trono da lei, o trono da evolução e o trono da geração. Esses 7 tronos, eles trazem para nós as 7 características de Deus e mais especificamente, olha que bacana, ele traz a nossa evolução. Conceitualmente, nós vamos sair
do processo da reencarnação quando a gente conseguir se desenvolver nesses 7 sentidos da vida. Muita gente fala que nós estamos no 5D. Vamos ser sinceros? É uma lista de 7. Você acha que alguém aqui na Terra tem condição de falar que está numa desses 7 sentidos perfeito? Como é que você quer ir para o 5D se seu amor, se a sua fé, se o seu conhecimento e a justiça não está evoluído? Você quer ir como você está? Isso não é ir para 5D. Eu também acho que não, mas a gente pode entrar, que é diferente, que é o que a gente faz nos trabalhos, tá? Pessoal, uma pergunta, até aí tudo bem? Posso continuar? Todo mundo entendeu? Eu sei que aquela questão dos tronos fatorais é complexa, mas entendam, são características de Deus, é isso. Os 7 sentidos da vida estão mais próximos da gente, são mais fáceis de entender. Graça, eu acho que é uma palavra só. É apenas uma palavra. Poderia ser qualquer outra coisa. Eles usaram tronos. Dentro da magia divina, dentro... não sei se é bem força, tá, Ângelo? Tem muita gente que tá dizendo que vai pro 5D e eu acho que eles vão regredir lá pro 3D, entendeu? É assim, Graça, o ponto do trono, na realidade, ele é um nome, tá? É um local de força. Mais pra frente talvez fique um pouco melhor para você entender. Bom, pessoal, nesse momento não dá pra gente discutir todos. Um dos 7 sentidos da vida é a fé, tá? Só para vocês terem uma ideia, a fé, que é um trono essencial, ele está ligado ao trono fatoral cristalino, tá? Então você tem o trono fatoral cristalino, que ele absorve fator cristalizador do trono planetário e o irradia, gerando uma essência cristalina que é absorvida pelo trono essencial da fé, que irá absorver a essência cristalina e irradiar, gerando sentimento de fé. Cada trono essencial que absorve uma essência pura irá irradiar para outro trono que irá receber essa irradiação e polarizar as essências, criando polos universais e cósmicos, masculinos e femininos, irradiadores e absorvedores. São os tronos elementais com uma divindade assentada em cada um deles. Essas divindades possuem nomes mântricos e, por sincretismo, são nominados na Umbanda com os nomes do panteão africano, os nossos divinos orixás. Tá? O trono essencial da fé se divide em 2 polaridades: o positivo e o negativo. O trono elemental. Um irradia, outro absorve. Um é masculino e outro é feminino. Um se chama Oxalá e o outro, Oxalá, a fé, e o outro que se chama Oiá, que é o tempo. Eu já explico para vocês, vocês vão entender, tá? Olha que desenho lindo. Senhores, aqui começa as relações entre a Umbanda Sagrada e a magia divina, tá? Vocês estão vendo as linhas que representam Oxalá, tá? Que é uma estrela, tá? E do lado você tem as linhas que representam Oiá. Uma vez a Leila caiu, falou sobre a escrita divina. Isso é a escrita divina, tá? O trono de Oxalá, ele é masculino, universal, irradiador, ampara e sustenta a fé. O trono de Oiá é o tempo, feminino, cósmico, absorvedor e absorve o desequilíbrio da fé. Olha só, pessoal,
Quando eu estudei o Espiritismo, eu entendi que existia o karma, que existiam os processos, mas eu ficava naquela pergunta, eu acho que todos vocês tinham essa pergunta, mas por que acontece tais coisas e por que acontece com aquelas pessoas e daquela forma? Eu só fui entender quando eu consegui entender essa parte dentro da teologia da Umbanda Sagrada, que faz essa divisão entre os 7 sentidos da vida e os orixás que estão relacionados a ele, tá? Então o que acontece? Olha só. Quando vivenciamos nossa fé no sentido reto, quer dizer, a gente usa a nossa fé de forma correta, trabalhando para ajudar o próximo, utilizando a nossa fé como um amparo para a nossa proteção espiritual, para a gente ter força, tá? As pessoas que aqui trabalham em grupos de apometria, em grupos espíritas, requerem a fé para poder, mesmo naquele dia que você acorda que não está legal, você acredita que aquilo que você está fazendo é importante para as pessoas em volta, você vai fazer o bem para o próximo e aquilo te move, tá? Isso é Oxalá. Vocês estão bebendo da energia da fé que ele emana, tá? A gente absorve as irradiações do Oxalá. Mas ao contrário, quando a gente fica fanático, a gente não consegue enxergar as coisas que a gente está vivenciando e utiliza a fé para subjugar os outros. Você está desequilibrado na fé. Olha quem entra. Oiá. Porque você tem a fé em excesso. Então, o universo precisa mandar um mecanismo para você, se você tem fé em excesso, para te cercear. E Oiá absorve. Porque esse ser tem fé em excesso. Ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Ele precisa que alguém absorva essa energia dele. E quem faz isso é o Oiá. Tá? Olha só, eu vou contar aqui uma historinha só para ilustrar. Eu nem vou fazer a pergunta. Tá, vou fazer a pergunta. Quem de vocês entendeu até aqui como funciona? Eu sei que está difícil, eu sei que são conceitos complexos. Às vezes você precisa passar a vida inteira para estudar. Falem comigo, por favor. Que bom, Alessandra. Que bom, Cristina. Que bacana. Continua tentando, Roseli. Ó, pessoal, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem, tá bom? É óbvio que é uma analogia. Então vamos lá. Imagina que pega uma criança, tá? Que foi criada lá no Oriente Médio. É isso mesmo. Pega uma criança que foi criada lá no Oriente Médio, tá? E foi colocado na cabeça dela que as outras religiões são erradas. Foi colocado na cabeça delas que os Estados Unidos e aquela tipo lavagem cerebral, tá? Ele tem uma fé, porque ele está fazendo aquilo por fé. Só que ele está fazendo uma fé não da forma reta, tá? Ele está usando a fé
de uma forma desequilibrada. E aí esse ser, essa pessoa, pega um colete com bombas, vai no lugar, explode e mata um monte de gente. Esse ser, para que ele possa retomar a evolução dele, por que eu não estou discutindo? Galera, foi feita uma lavagem cerebral nessa pessoa. Tá? Existe a parte kármica relacionada com os pais, com o local, tudo isso está envolvido. Mas o ponto central é o seguinte: esse ser tem que ter fé em excesso. Então o que acontece com esse ser? Esse ser, ele é cerceado pela contrapartida de Oxalá, que é Oiá, é o tempo. Ele precisa desgastar essa energia para retomar o caminho dele da evolução e resgatar aquilo que ele fez, tá? Então, Graça, na realidade entra tudo, né? Eu só estou dando uma explicação na vertente fé, tá? E nos excessos. É óbvio que quando você está falando de ser humano, você está falando do ego, né? Da mesma forma que o ego pode ser uma coisa positiva. Entendeu? Então tá bom. É assim, pessoal, eu fiz o Marcelo, que foi um dos meus alunos de 3 anos atrás, ele me deu material, alguns de vocês viram, e eu peguei o material e eu ampliei ele, tá? Então aqui vocês estão vendo nessa imagem, então você consegue ver que é a fé, né? Trono essencial da fé, um dos sentidos da vida. De um lado você tem Oxalá, do outro Oiá. E se você ler o que está em cima de cada um deles, tem todas as características. O Oxalá é universal, masculino, magnetizador e irradiador. O Oiá é cósmico, feminino, cristalizador e absorvedor. Isso aqui é a base da magia divina, tá? Por isso que tem tantas coisas a ver e por isso que eu fiz essa palestra para vocês, tá? A próxima imagem vocês vão pirar. Ficou bonito, não ficou? Com essa imagem eu explico tudo para vocês, tá? Essa imagem já seria suficiente para a gente ter uma aula, acho que umas 5 aulas, 7 aulas, que nós temos que falar uma de cada característica. Então o que eu quero que vocês entendam? Se você olhar com atenção, você vai ver que no meio você tem Deus, tá? Olorum, tá? Planetário, Pai Supremo e assim. Aí você vê o trono das 7 encruzilhadas, tronos planetários. E aí se você for na direção das bolinhas, você vai ver lá, ó, fator gerador, trono fatoral aquático. Então, o trono fatoral, o fator aquático, está ligado a um dos sentidos da vida, que é a geração. Nesse sentido da vida, que é a geração, você tem Iemanjá de um lado e Omulu do outro. Tá? Assim por diante, cada um dos sentidos da vida. Tá? E aí você vai ter o trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E aí, pessoal, eu trouxe um material que depois eu vou trabalhar melhor com ele. Na questão da teologia da Umbanda, eu estou finalizando, tá? Porque não dá para a gente explicar todos esses fatores, a gente vai ter que estudar. Dentro do nosso grupo, eu vou pôr uma linha de estudo sobre isso, tá? É interessante vocês saberem conceitualmente cada uma dessas. Vocês vão começar a entender porque tem pessoas que têm problema com conhecimento, com a justiça, com a lei. Mas, pessoal, eu não estou falando
com conhecimento humano, justiça humana, lei humana. Eu não estou falando isso. Eu estou falando com o conhecimento divino. Justiça divina. Lei divina. Por isso que aquela frase, dentro da lei maior, da justiça divina e do merecimento de cada um dos envolvidos. E aí, pessoal, o que vocês, dentro da Umbanda, a gente tem a irradiação desses orixás dentro da tua encarnação, tá? São coisas que você vem para desenvolver na encarnação dos 7 sentidos da vida, tá? Não vou entrar em aspectos, é o mesmo gráfico, só que aqui eu pus do lado ali, ó. Fé cristaliza, amor agrega, conhecimento expande. Lógico que eu estou dando os verbos, tá? Os fatores positivos, porque quando você fala de cristalizar, que a fé cristaliza, o oposto de cristalizar, o oposto de agregar, o oposto de expandir, o oposto de equilibrar, é isso que vocês têm que entender, tá? Cada um das 7 essências, dos 7 sentidos, estão ligados com um trono de fator, tá? Qualificamos Deus em 7 qualidades. Ele cria, sustenta e se manifesta nessas 7 qualidades, que ele irradia 7 fatores. Deus irradia 7 fatores. Por isso que os fatores estão mais longe de nós, tá? Por isso a gente tem 7 chakras. Nós somos seres sétuplos. E aí, pessoal, olha o que eu trouxe para vocês. O interessante desse gráfico é assim. Vocês já ouviram falar das linhas da Umbanda, né? Cada linha da Umbanda está ligado a 2 orixás, não necessariamente os mesmos, tá? Então, olha só, os baianos, por exemplo, eles estão ligados com a fé e com a lei, tá? Os boiadeiros com a fé e com a lei também, só que os pares eles se completam. Os herês, as crianças na Umbanda, elas estão ligadas ao amor. Os caboclos ao conhecimento, os ciganos à justiça, os pretos velhos à evolução e os marinheiros à geração. Ramon, o que essa caveira tá fazendo aí? E o tridente então, Ramon? Pessoal, é assim. Quem de vocês conhece um pouco do hinduísmo? Shiva. Quem de vocês já ouviu falar sobre Shiva? Alguém? Ninguém? O que acontece com Shiva? Shiva, ela é mostrada com cabeças, segurando cabeças, como se ela tivesse cortado as cabeças. Quem não sabe o que significa, acha que é um monstro. Alguém aqui comentou sobre o ego. Aquelas são cabeças do ego. É uma representação metafórica, tá? Então, aqui estão as 7 linhas da Umbanda, tá? Mais que são chamadas de direita, tá? Mais as 2 linhas que são à esquerda. Então, você tem de um lado os guardiões, os Exus, do outro lado você tem as guardiãs, que são as pombagiras. E olha que interessante, ó. Os guardiões na Umbanda, eles estão ligados à lei. Um guardião da Umbanda, ele trabalha na lei.
na lei divina. Ele nunca vai fazer nada se não estiver dentro da lei. E as guardiãs estão ligadas ao amor. Tá? Então, essa é uma estrutura bem legal. Eu vou pegar essa estrutura para a gente poder estudar. Né? É sim, Leila, a simbologia. Nós vamos ter muita coisa para estudar, né? Vocês já perceberam, né? E eu vou ter dentro do curso avançado uma área específica para nós estudarmos e pegarmos o que é importante dentro dos nossos trabalhos, tá? Porque quando você vai atender alguém em apometria, a pessoa tem problema numa dessas 7. É disso que eu estou tentando dizer para vocês. São frequências. A frequência da fé, a frequência da lei, a do amor. E dentro da frequência da fé, então olha só, dentro da frequência da fé, então vamos lá, você tem Oxalá e Oiá. Então, se você vai tratar alguém, se ele tem um problema na fé, ele está sendo trabalhado em cima de Oiá. Ele está sendo paralisado. É disso que estou discutindo com vocês. A ideia aqui não é transformar ninguém em um bandista, tá? É você entender o que a coisa representa e aquilo que chega para você. E muitos de vocês já têm contato com entidades. Só que vocês nunca souberam, por exemplo, Leila, Roseli, os pretos velhos. Por exemplo, o preto velho. Você nunca parou para pensar que o preto velho ele está relacionado com evolução. Olha como é importante você ter os conceitos. Ele trabalha a evolução dos seres, da consciência. Tá? Vocês devem estar vendo que eu estou segurando isso aqui, né? É o terço do meu preto velho, ele que me mandou fazer, né? É um terço de... não sei como é que chama essas coisas, não. Mas eu que fiz, né? Os pretos velhos são muito ligados ao cristianismo, tá? Os pretos velhos são muito ligados ao cristianismo. Isso aqui é um terço, tá? E essa palestra especificamente, eu fiquei muito emocionado naquelas palavras de abertura, e que no dia que eu escrevi aquelas palavras, eu senti quando Jesus chegou aqui na nosso cantinho, né? Na terra do Cruzeiro, né? E quem não sabe do que eu estou falando, acima do espaço existem estrelas, tá? Na forma de cruz, que é o Cruzeiro do Sul, tá? A pátria do Cruzeiro do Sul, tá? Então nós temos muitas ligações com isso, tá bom? Bom, eu trouxe para vocês, e aí só para finalizar, eu só quis trazer, né? A Umbanda tem um negócio muito bacana, que é o trabalho com os mentores, né? Quem de vocês consegue identificar quem é cada um que está aí? Tá faltando gente, tá? Mas alguém consegue identificar quem é que está aí? Alguém? O médium está no meio, né? Mas alguém consegue? Ogum da ponta, o cavaleiro. A baiana tá claro, Roseli acertou. O preto velho que tá do lado. Quem mais? O caboclo, o índio. O Ogum. O guardião daquele lado. O boiadeiro. Ou pode ser baiano também. Pena branca, o
Então, de um lado é Ere, do outro é Exumirim. De um lado é Ere, do outro é Exumirim. E do lado do guardião você tem a guardiã. Você achou que era cigana, mas ela é guardiã, tá? Guardiã. Tá faltando ciganos aí, tá bom? Mas é isso mesmo, pessoal. E agora eu quero que vocês, a partir de hoje, eu quero que vocês entendam que cada um deles trabalha numa frequência, tá? Ela tá vestida como pombagira, tá? Se fosse uma cigana, provavelmente ela teria alguma coisa dourada na cabeça e o vestido seria mais dourado também, tá? Mas assim, pessoal, acertaram bastante, bacana. Mas o importante agora, a partir de hoje, essa palestra que eu estou dando para vocês, é que vocês entendam que cada um desses mentores está relacionado com uma frequência. E nós vamos estudar essas frequências para ajudar nos nossos trabalhos. Ficou claro para todo mundo por que nós estamos estudando isso? Fui claro para todo mundo? Não quero transformar vocês em umbandistas. Eu mesmo sou sacerdote. Eu sou sacerdote e eu não falo que eu sou umbandista. Eu sou. Eu trabalho para a humanidade. Tá? A Umbanda me dá ferramentas. Tá? Por exemplo, pessoal. O que aconteceu aqui? Saiu do lugar. Sei lá o que aconteceu. A minha guia de proteção, do preto velho, proteção, as proteções. Às vezes sim, Roseli. Você lembra, Roseli, que quando a gente tinha os trabalhos de apometria lá no grupo da Barra Funda, às vezes chegavam pretos velhos, às vezes chegaram caboclos, às vezes chegavam. O grupo de mentores varia. Normalmente os mentores que são nossos mentores, esses não variam. Entendeu? Mas dependendo do trabalho, a frequência daquele trabalho requisita alguma coisa, tá? Os médicos do espaço, por exemplo, e assim por diante. Eu preciso só lembrar vocês assim, pessoal, nossa próxima aula do grupo de estudo e do curso avançado é sobre ovoides, tá? Eu vou mandar essa semana para vocês um texto que eu escrevi sobre o Ícaro Redimido, que é o livro do Santos Dumont, uma psicografia. Seria muito interessante todos vocês procurarem na internet, tá? Viu, Alessandra? Se você encontrar do jeito que você encontrou outro livro, avisa a gente, tá? Para mim avisar o grupo. Quem conseguir, tá? Entre em contato com a gente para a gente poder. O livro é muito interessante. Ele é pesado, tá? Ele trabalha ele trabalha com. Oh, meu Deus. Com suicidas, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar a palestra.